Este é o podcast da Revista Brasileira para Cegos, RBC. Entrevistas, mensagens e informação. É o Pode Falar RBC, compartilhando ideias com você. Nossa convidada de hoje é a professora Bianca Della Libera. Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialização em Educação Ambiental pela Universidade Cândido Mendes, especialização em Gestão da Educação à Distância pela UFSCar, mestrado e doutorado em Ensino em Biociências e Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz. Atualmente é professora de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Benjamin Constant, onde é coordenadora de Educação à Distância. Tem interesse de pesquisa em comunicação e saúde e divulgação científica na deficiência visual, mediadas por tecnologias digitais da informação e comunicação, e na formação de professores para o uso de tecnologias digitais da informação e comunicação no ensino de pessoas com deficiência visual. Bianca vai nos contar um pouco sobre sua vida profissional, suas experiências no Instituto Benjamin Constant e também sobre a sua atuação na coordenação de educação à distância no IBC. Eu sou Ileia Vale, participante da comissão editorial das revistas em Braille do Instituto Benjamin Constant, e você está no Pode Falar RBC. Olá, Bianca, tudo bem? Em nome da comissão editorial, agradeço aqui a sua participação, é muito bom estar aqui com você depois desse ano todo que nós passamos aí fazendo tantos trabalhos, vocês principalmente com tantas coisas que desenvolveram. É um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Oi, Ileia, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer trabalhar com vocês, né? A gente tem tido tantas coisas em comum, especialmente nesse momento de pandemia, né? Achei muito bacana o convite e eu que agradeço estar aqui com você. Vocês trabalharam muito durante o ano com tudo que você também vai contar agora aqui no podcast, e é importante que vocês também tenham esse espaço de reconhecimento por terem reconhecido tantos nossos trabalhos desenvolvidos no Instituto, trouxeram tantas coisas importantes. Então, agora é a hora de você ter esse protagonismo também para poder apresentar o trabalho que vocês desenvolveram. Então, aproveitando, fala um pouquinho sobre você. Bom, eu sou professora, com muito orgulho, assim, adoro a minha profissão. Gosto de música, gosto bastante de tecnologia, e eu sou formada em Ciências Biológicas pela UFRJ, sou mestre e doutora em Ciências pela Fiocruz, e agora especialista em Gestão de Educação à Distância, que foi um curso que eu gostei muito de fazer, e me deu muitas ideias e abriu muitos horizontes para esse trabalho que eu tenho feito, e me ajudou bastante nesse momento da pandemia. Eu trabalhei 11 anos como professora de ciências no município do Rio, antes de entrar no IBC, e também gostava muito do meu trabalho. Eu gosto de trabalhar com o ensino fundamental, especialmente com o 6º ano, dar aula de ciências para o 6º ano é muito gostoso, as crianças são muito curiosas, elas vão atrás de tudo, e aí essa interface com a tecnologia, assim, que a gente tem possibilidade de buscar tantas coisas por meio da tecnologia, né, faz um trabalho super bacana. Essa coisa da tecnologia, né, sempre gostei de tecnologia, eu acho que eu herdei isso do meu pai. Meu pai é uma pessoa super tecnológica, ele sempre gostou de ter todos os aparelhos mais modernos, né, e os mais novos, está sempre experimentando coisas, acho que isso passou para mim. E eu sempre gostei e sempre busquei usar isso nas aulas que eu dava, né, e encontrava bastante retorno dos alunos nesse contexto lá do ensino de ciências. E aí, quando o IBC abriu um concurso na carreira de informática educativa, eu não tive dúvidas que eu seria muito feliz se estivesse naquele lugar, né? E aí, entrar no IBC, para mim, foi muito bom, foi muito gratificante, apesar de eu não ter experiência com a deficiência visual anteriormente, né? Porque na minha graduação, na licenciatura, a gente não estudou nada sobre educação especial. Então, a gente começa sempre com muito medo, né? Eu comecei com um pouco de medo, mas a experiência está sendo muito gratificante, eu consegui aprender bastante coisa e hoje aqui estou. Aproveitando, então, que você
já está se referindo ao Instituto, e assim como você, eu também, outros tantos que passaram, né, na mesma época, né, no concurso, a gente não tinha experiência da deficiência visual, a maior parte, e tem sido realmente, muito gratificante trabalhar no Instituto, e eu queria então que você falasse um pouquinho dessa sua experiência profissional no Instituto, de todo esse aprendizado, de como tem sido esses anos lá no IBC. Então, assim como você falou, né, Ileia, muitos de nós entraram no IBC sem nenhuma experiência de trabalho com a pessoa com deficiência visual, né? Mas eu acho que o Instituto permite que a gente aprenda muito e muito rápido. Então, tem uma gama de cursos para a gente fazer, né? A época que eu entrei, os cursos eram presenciais mesmo, a gente ainda não tinha educação à distância, mas eram muitos cursos em temáticas variadas, né, da deficiência visual. Eu acho que eu fiz a grande maioria deles, e aprendi muita coisa muito rápido. Aprendi muito também na troca com os colegas que já estavam lá, né? A gente tem alguns colegas mais antigos que são pessoas maravilhosas e que estão abertas a dividir a experiência com a gente, fazer com que a gente aprenda também. E mesmo com os colegas mais novos, né? Aqueles que entraram junto comigo e que estavam aprendendo junto também, então essas trocas são muito importantes. Assim que eu entrei no IBC, eu trabalhei no ensino fundamental e em parceria com os professores na interface entre recursos tecnológicos e conteúdos. Então, a gente pegava os conteúdos curriculares dos professores e oferecia esses conteúdos por meio de recursos tecnológicos para os alunos. Lá no ensino fundamental, eu fiz a minha pesquisa de doutorado, que foi sobre aprendizagem colaborativa por meio das mídias sociais, e foi uma experiência incrível, porque a gente vê o quanto os alunos têm potencial para trabalhar, assim, bem significativamente com essas mídias, né, para construir conhecimento através dessas mídias, e às vezes a gente deixa esse trabalho um pouquinho de lado, porque a gente acha que as mídias sociais são só para entretenimento, para lazer e tudo mais, mas elas têm um grande potencial educativo, e essa minha pesquisa mostrou isso, né, abriu novos horizontes, foi muito bacana. E aí depois eu fui para o Departamento de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, que é onde eu estou agora, coordenadora da educação à distância, né, e a gente tem o desafio da formação profissional, principalmente de profissionais da educação, né, para trabalhar com pessoas com deficiência visual. Nesse momento, a maioria dos nossos cursos está voltado para o uso de tecnologias, porque as tecnologias, elas são uma grande aliada no acesso à comunicação da pessoa com deficiência visual, né? E agora, a gente, nesse momento de pandemia, teve desafios ainda maiores, né, porque as pessoas não estavam preparadas, e aí muita gente veio buscar essa capacitação e buscar esse conhecimento com o IBC. Como você estava falando em relação à pandemia, foi preciso que todos nós, né, nos reinventássemos nesse ano. Então, fala um pouco para a gente sobre o projeto das lives que vocês fizeram no Instituto, que tanto atraiu o público e fez com que a gente pudesse se sentir mais próximo nesse ano em que a gente ficou tão distante de todo mundo. Isso, acho que você tocou num ponto bem interessante, né? A gente conseguiu ficar Sim. mais próximo, por incrível que pareça, né? Então, a educação à distância, ela não parou, né? Porque, enfim, ela permite que a gente trabalhe mesmo nesse contexto, porque é o contexto da educação à distância, né? A gente estar em espaços e tempos diversos. Mas a gente passou a ter uma busca muito maior pela capacitação nas áreas das tecnologias digitais. Nosso número de vagas, né, em nossos cursos não davam conta de toda essa procura, porque as pessoas não estavam preparadas para esse cenário do ensino remoto, né, e a situação para as pessoas com deficiência, principalmente a deficiência visual, é bastante complicada para esse uso das tecnologias. A acessibilidade, né, é um fator importantíssimo, e a gente percebe que a maioria das pessoas não está familiarizada com as questões de acessibilidade para pessoa com deficiência visual. Então, a gente tem que dar conta de muitas especificidades, e aí, nesse contexto todo, o Jorge Oliveira, né, que é o meu parceiro lá da SEAD,
e eu decidimos promover essa série de lives para divulgar o trabalho feito no IBC, né, nas diferentes áreas, como um complemento a esses cursos que a gente já oferece, né, para que as pessoas pudessem ter contato com esse trabalho que a gente faz, com as particularidades desse trabalho com a pessoa com deficiência visual, né, e que eles pudessem levar isso para as práticas deles e ter práticas melhores com esse público. E aí eu considero que as lives foram um sucesso. A gente alcançou um público muito maior do que aquele que a gente imaginava. A gente teve público fiel, assim, eram encontros semanais e algumas pessoas estavam ali todas as semanas, né, acompanhando as lives e dando um retorno para a gente, dizendo que estavam sendo bons encontros, que estavam aprendendo bastante, que já estavam conseguindo aplicar coisas nas suas práticas, que antes elas estavam perdidas e aí conseguiram se encontrar um pouco ali com esses encontros, mas infelizmente a gente teve que encerrar essa proposta, né, que era uma proposta semanal, aconteceu entre junho e novembro de 2020, né, mas a gente tem uma equipe muito pequena e a gente começou a não dar conta desse sucesso que foi maior do que a gente esperava, né, junto com os cursos que a gente promove também já regularmente e com os novos cursos que a gente estava pensando. Então, agora, no finalzinho do ano, a gente conseguiu botar no ar o piloto de ferramentas para o ensino remoto específicas para deficiência visual, né, trabalhando bastante as questões de acessibilidade. Então, infelizmente, a gente fez essa pausa nas lives, e aí vamos pensar para novas propostas em Então, 2021. falando em novas propostas, antes disso, eu quero só falar uma coisa, parece que eu li que as lives do Instituto tornaram-se referência na educação, como indicação para saber de algum tema, alguma temática específica. As lives que foram apresentadas por vocês, elas se tornaram referência, elas eram referenciadas. Não, procura na live no Instituto Benjamin Constant. Eu achei isso muito bacana. E você fala para a gente, então, dessas propostas para 2021. Isso, Leia, as lives foram realmente referenciadas nesse sentido, né? A gente começou a ver um tempinho depois que começamos a colocar as lives no ar, né? Começamos a ver documentos de universidades e de institutos federais referenciando as lives como objeto de estudo, né, para questões de acessibilidade para pessoa com deficiência visual. Era um resultado que a gente não esperava, mas que foi muito importante, assim, para ratificar a importância dessa ação junto ao público em geral. Então, e as propostas para 2021? Elas continuam? O que vem mais por aí? Conta pra gente. Então, para 2021, a primeira coisa que a gente vai fazer é aumentar o número de vagas nos cursos à distância. Então, considerando a procura, né, a gente vai estar aumentando a possibilidade do público de participar, e a gente também tem a implementação de novos cursos. Então, tem esse curso que eu já falei, né, de ferramentas digitais para o ensino remoto, com ênfase na acessibilidade para pessoa com deficiência visual. A gente também está aguardando o curso de transcrição e adaptação, estamos trabalhando. De vocês. E também a gente tem a ideia de voltar com as lives, mas num formato um pouco diferente, né? A gente está pensando na possibilidade de encontros que sejam um pouco mais longos, um pouco mais interativos, mas que a gente tenha um intervalo maior entre um encontro e outro para que a gente possa se organizar melhor, porque apesar de todo o sucesso, a gente organizou tudo isso um pouco no susto, né? E a gente ficou um pouco sobrecarregado e gostaríamos de organizar de uma forma mais tranquila para todo mundo, né? Tanto para a gente no papel de organizador, quanto para os nossos colegas participantes. 2020 foi um ano atípico, mas de muita experiência, né? De muito conhecimento, de autoconhecimento. É um ano importante. Apesar de tudo, é um ano importante para que a gente leve como experiência de vida. Que a gente não esqueça. Também realmente vai ser difícil esquecer, né? Então, antes da gente terminar a nossa entrevista, a gente sempre faz um pinga-fogo com os nossos
participantes aqui. Eu falo uma palavra e imediatamente você diz algo curto sobre ela, ou uma palavra, uma expressão. Topa? Topo. Então, roda a vinheta. Tecnologia. Bom, tecnologia me lembra acessibilidade. Acho que hoje a gente tem muitos recursos de tecnologia que melhoram consideravelmente o acesso à informação das pessoas com deficiência visual. Educação à distância. O ensino à distância também me lembra acessibilidade, né? Porque essas iniciativas que a gente tem de educação à distância, elas são muito importantes para a gente chegar cada vez mais longe, né? Considerando que a gente tem um país aí com dimensões continentais, é uma forma da gente conseguir levar a informação e levar a construção do conhecimento para a gente em tudo quanto é canto. O ano de 2020. O ano de 2020 foi ruim, mas foi bom. Assim, a gente teve um contexto bem complicado, né? Ainda está num contexto bem complicado da pandemia, do distanciamento social, mas esse contexto também trouxe a gente bastante oportunidade de pensar, de estudar e de se reinventar, né? Cada um no seu tempo, cada um dentro das possibilidades, mas eu tenho certeza que a gente conseguiu encontrar saídas para muitas coisas durante esse ano. Mais uma vez, obrigada, Bianca, pela participação. Agora, chegando ao fim do podcast, você gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Eu quero falar que o pessoal todo tem que ouvir os podcasts todos da gente lá do IBC, os podcasts da RBC, mas também os podcasts da SEAD. E gostaria que vocês pensassem muito na acessibilidade daquilo que vocês constroem, sabe? Acessibilidade de um modo geral, nas nossas práticas pedagógicas, nas nossas práticas cotidianas, que a gente precisa abraçar a diversidade e fazer com que todas as pessoas tenham acesso a tudo e possam compartilhar de todas as coisas igualmente. Mais uma vez, Bianca, em nome aqui da comissão editorial, eu te agradeço muito pela participação. Eu sei que você está em fechamento do ano de 2020, com muitos afazeres, muitas tarefas, e você deu um espaço do seu tempo para nós. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar com vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço, Bianca. Agradecemos a atenção de nossos ouvintes. Inscrevam-se em nosso canal www.youtube.com/revistas Pontinhos e RBC. Sigam nossa página no Facebook, @IBC Revistas, e nosso perfil no Instagram, @revistas_RBC_Pontinhos.